O silêncio no apartamento de Paulo era ensurdecedor. Uma criatura de hábitos, Paulo vivia uma vida de rotina tranquila. Seus dias eram passados trabalhando na biblioteca local, cercado por livros, suas noites perdidas em suas páginas. Ele preferia a companhia de personagens fictícios à complexidade da interação humana. Em uma noite fria, enquanto Paulo caminhava do trabalho para casa, seus olhos pousaram em uma pequena figura desolada, encolhida nas sombras de um beco. Era um cachorro, seu pelo preto emaranhado e sujo, seus olhos refletindo as luzes fracas da rua como poças de ouro líquido. O cachorro choramingou, com o rabo enfiado entre as pernas. Uma pontada de simpatia percorreu o coração de Paulo. Ele não podia suportar deixar a criatura sozinha. Agachando-se, Paulo estendeu a mão hesitante. O cachorro hesitou por um momento, depois se aproximou, cheirando cautelosamente. Seu rabo deu um aceno tentativo. Paulo sentiu uma conexão com o animal abandonado, uma solidão compartilhada, talvez. Ele gentilmente persuadiu o cachorro a sair de seu esconderijo. Decidindo levar o cachorro para casa, pelo menos por uma noite, Paulo conduziu Nero de volta ao seu apartamento. Os primeiros dias com Nero foram surpreendentemente agradáveis. O cachorro, uma vez limpo e alimentado, provou ser um companheiro quieto e bem comportado. Ele seguia Paulo pelo apartamento com seus grandes olhos dourados, aparentemente contente em simplesmente estar em sua presença. O silêncio do apartamento de Paulo não era mais ensurdecedor, mas preenchido com o suave acolchoado de patas e o ocasional suspiro satisfeito de seu novo companheiro. No entanto, à medida que os dias se transformavam em noites, uma sensação de desconforto começou a invadir o coração de Paulo. Nero, tão dócil durante o dia, se transformava após o pôr do sol. O cachorro quieto e bem comportado era substituído por uma criatura inquieta e agitada. Ele andava de um lado para o outro no apartamento, com as orelhas em pé, um rosnado baixo ribombando em seu peito. Certa noite, acordado pelos latidos insistentes de Nero, Paulo levantou-se da cama e encontrou o cachorro rígido, olhando fixamente para a porta fechada de seu quarto. Seus pelos estavam em pé, um rosnado baixo e gutural, emanando de sua garganta. Paulo tentou acalmá-lo, mas Nero não se moveu. Ele continuou a rosnar e latir para a porta, seus olhos fixos no objeto aparentemente inanimado. Confuso e mais do que um pouco assustado, Paulo abriu a porta cautelosamente. O corredor estava escuro e silencioso. O comportamento noturno de Nero tornou-se cada vez mais errático. Ele ficava em pé nas janelas, sua silhueta escura um contraste gritante contra as luzes da cidade, choramingando baixinho. Ele arranhava as paredes, suas garras raspando a tinta, como se estivesse tentando desenterrar um segredo oculto. Dormir tornou-se uma lembrança distante para Paulo, substituída por um estado constante de ansiedade. O silêncio outrora reconfortante de seu apartamento agora estava cheio de ruídos perturbadores. Começou com sons suaves, como passos arrastando-se pelo chão acima dele. A princípio, Paulo os descartou como sua imaginação, um subproduto de sua crescente inquietação. Mas os sons persistiram, tornando-se mais frequentes, mais distintos. Havia sussurros também, fracos e indistintos, carregados na beira do silêncio. Eles pareciam emanar das próprias paredes, abrindo caminho para sua consciência. Certa noite, enquanto Paulo tentava ler, seu livro tremendo em suas mãos, Nero de repente se levantou. O rosnado do cachorro era um som profundo e primitivo, seus olhos fixos em um canto escuro da sala. Uma corrente de ar fria serpenteou pelo apartamento, congelando Paulo até os ossos. Era como se uma presença invisível tivesse entrado na sala, um convidado indesejado trazendo consigo um ar de ameaça. "O que foi, garoto?" Paulo sussurrou, sua voz tensa de medo. Nero não se moveu.
Desesperado por respostas, Paulo decidiu pesquisar a história de seu prédio. Ele passou horas na biblioteca local, debruçado sobre jornais antigos e registros da cidade, sua ansiedade aumentando a cada momento que passava. O prédio, ele descobriu, tinha um passado sombrio e conturbado. Décadas atrás, tinha sido uma pensão, seus quartos abrigando um elenco transitório de personagens. Entre eles, uma jovem que havia desaparecido sem deixar vestígios. A mulher, chamada Cecília, era uma artista talentosa, conhecida por seus retratos assombrosos e paisagens melancólicas. Ela havia morado no mesmo apartamento que Paulo agora chamava de lar, sua presença ainda palpável nas tábuas do assoalho que rangiam e nas janelas com correntes de ar do prédio. As circunstâncias em torno de seu desaparecimento permaneceram um mistério. A investigação policial acabou esfriando. Paulo olhou para o artigo de jornal desbotado, seu coração batendo forte no peito. O artigo incluía um esboço de Cecília, seus olhos tristes olhando para ele através do abismo do tempo. Ele sentiu uma conexão inexplicável com a jovem, uma sensação compartilhada de solidão e desespero. Foi então que ele notou um detalhe arrepiante no artigo. O amado cachorro de Cecília, um grande labrador preto, havia desaparecido ao mesmo tempo que sua dona. Enquanto Paulo se aprofundava no mistério do desaparecimento de Cecília, ele começou a notar um padrão perturbador. Uma noite, enquanto Paulo tentava, sem sucesso, ignorar o andar inquieto e os gemidos de Nero, o cachorro de repente disparou em direção à porta do apartamento. Nero arranhou freneticamente a madeira, seus gemidos se transformando em latidos desesperados. Estava claro que ele queria sair, mas sua insistência era incomum, mesmo para seu comportamento cada vez mais errático. Paulo hesitou, seu coração batendo forte. Era tarde, bem depois da meia-noite, e as ruas da cidade eram melhor evitadas a essa hora. Mas os latidos insistentes de Nero e o olhar suplicante em seus olhos o convenceram. Era como se o cachorro estivesse implorando a ele, instando-o a segui-lo. Cedendo, Paulo pegou seu casaco e coleira, e eles se aventuraram na noite. Nero conduziu Paulo por um caminho sinuoso por ruas desertas, seu passo acelerando a cada passo. Eles passaram por casas escuras e lojas fechadas, suas sombras se estendendo como dedos longos e agarrados. O ar ficou mais frio, o silêncio quebrado apenas pelo som de seus passos e da respiração ofegante de Nero. Finalmente eles chegaram ao seu destino, um cemitério extenso e coberto de vegetação, seus portões de ferro forjado abertos como as mandíbulas de uma fera adormecida. Nero puxou a coleira, puxando Paulo pelos portões e para o coração do cemitério. A cada passo mais fundo no cemitério, a atmosfera opressiva ficava mais pesada, pressionando Paulo como um peso físico. O ar era denso com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição, um lembrete pungente do ciclo de vida e morte. Nero, com os olhos brilhando ao luar, conduziu Paulo por um caminho sinuoso, passando por lápides desgastadas e mausoléus em ruínas. De repente, Nero parou diante de uma sepultura modesta, sua lápide parcialmente obscurecida pela era. A inscrição dizia: Cecília Monteiro, amada filha e artista, que sua alma encontre a paz. Era o local de descanso final da mulher cuja presença assombrava o apartamento de Paulo. Ele sentiu uma onda de simpatia pela jovem artista, sua vida tragicamente interrompida. Enquanto Paulo estava lá, perdido em pensamentos, ele sentiu uma mão fria agarrar seu braço. Ele engasgou, girando para enfrentar seu agressor. Mas não havia ninguém lá. Ele estava sozinho, ou assim pensava. Com o canto do olho, ele viu um movimento rápido. Uma névoa rodopiante estava se formando perto do túmulo de Cecília, se aglutinando em uma figura translúcida. A figura era a de uma jovem. Suas feições pálidas e abatidas, seus olhos cheios de uma tristeza indizível.